Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal Cubo d'Água Aquarismo. E hoje nós vamos estar falando sobre o beta. Isso mesmo, um dos peixinhos aí que a maioria dos aquaristas iniciam, né, nesse hobby que é o aquarismo. E trazendo para vocês muita informação, umas coisas bem legais sobre o beta aí. Segue o vídeo, eu acho que vocês vão gostar. Então galera, o beta é da família Osphoronemidae. Desculpa aí se eu não pronunciei corretamente, tá? É o Beta splendens. O beta tem umas curiosidades muito legais sobre ele, né? A primeira curiosidade sobre o beta é que o beta ele respira o ar atmosférico. Como assim? Ele vai até a superfície, você já deve ter reparado isso se você tem um beta, né? Ele dá pequenas bocadas no ar. Então ele consegue, no ar, absorver o oxigênio e jogar para o corpo dele. Ele tem um sistema chamado labirinto, um órgão chamado labirinto, e ele é muito próximo à corrente sanguínea. Então ele consegue absorver esse ar, né, esse oxigênio do ar atmosférico e mandar para a corrente sanguínea. Então o beta é um peixe que respira fora d'água. O interessante é que o beta, se você deixar ele fora da água, ele não vai morrer por falta de oxigênio. Ele vai morrer por desidratação. Então, gente, os betas são anabantídeos. Eles eram preferidos dos aquaristas antigamente, porque no Egito já tinham aquaristas, muito antes da gente ter energia elétrica, né? E como é que a gente transportaria esses peixes, né? Longas viagens por navios e tudo mais, sem oxigênio. Então, por isso, os anabantídeos, né, e esses peixes que têm essas funções de conseguir respirar o ar atmosférico, eram preferidos pelos aquaristas da época. Você sabia disso? É muito legal, né? Então, não esqueça, deixa seu comentário aí, né, dá o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, dá essa força pra gente no canal aí, pra você não custar nada e pra gente dar muita força, ajuda muito a conseguir ficar trazendo esses conteúdos pra você. A expectativa de vida do beta, tá, é de 2 até 7 anos. Isso mesmo, se você mantiver o beta com uma qualidade de água boa, tratar dele direitinho, ele pode chegar a viver 7 anos, tá bom? O pH ideal de 6.8 a 7.4, eu gosto muito de manter no 7, 7.2, né? A dureza da água entre 10 e 12, e a temperatura da água, que é muito importante, de 25 a 28 graus, eu gosto de manter ali 26 graus, eu acho que fica uma temperatura bem legal para o beta. Uma outra curiosidade dos betas é a questão das cores. Os betas na Ásia, né, onde se originam ali, na parte mais selvagem deles, eles não têm essas cores tão vibrantes, tão definidas, né? Isso foi sendo desenvolvido através do tempo aí pelas escolhas genéticas, né, e as melhores genéticas que a gente tem hoje nos betas. Porque se tivesse essas cores vibrantes, essas nadadeiras vibrantes, imagina como ia ser fácil para eles serem predados, já que eles vivem em espaços confinados com pouca água, geralmente água parada, pequenos lagos, plantações de arroz, isso mesmo, plantações de arroz na Ásia tem betas, né? Então, como ele fosse um peixe, por exemplo, muito azul, muito vermelho, os predadores pegam eles muito fáceis. Então, na natureza, eles têm um formato e também as cores bem mais discretas do que encontramos hoje no aquarismo. Os betas são peixes bem territorialistas, os machos principalmente. Eles não aceitam dividir o aquário com outros machos. Já as fêmeas, você consegue sim colocá-las juntas, mas o ideal é você colocar aí de 5, 6 fêmeas a mais. Quando você coloca aí poucas fêmeas, em torno de 2, 3, pode acontecer um atrito entre elas sim. Na maioria das vezes não acontecem delas se predarem, né? Delas se atacarem até morrer, mas pode acontecer. Mas mantendo um cardume aí acima de 5, 6, fica muito mais difícil essas tretas constantes entre as fêmeas. Os machos não. Em alguns casos eu já vi acontecer de se colocarem 2 machos no mesmo aquário. Um aquário gigante, grande, né? E eles ficarem cada um lá no seu canto
sem maiores problemas. Mas isso são coisas mais complicadas e mais difíceis de acontecer e não se sabe por quanto tempo. Pode acontecer sim de futuramente eles se encontrarem e aí brigarem no meio ali do aquário até um dos dois irem ao óbito. Então o ideal é se manter um macho para cada aquário. Bom, falando em aquário, vamos falar uma coisa que eu acho muito importante, que é a litragem desses aquários. A maioria das casas pets ainda hoje vendem aquelas beteiras, né, que cabe 3 litros, 4 litros. Eu particularmente não acho legal. Eu acho que um ambiente legal para um beta, ou para qualquer peixe na verdade, isso é lógico considerando o tamanho adulto desse peixe, e no caso do beta, eu considero aí que o ideal é um aquáriozinho de 20 litros, 15 litros, até porque, apesar do beta realmente não precisar de bombinha compressora de ar jogando oxigênio na água, o beta precisa de uma água de muito boa qualidade. E para você ter uma água de boa qualidade, você precisa de quê? Você lembra? Isso mesmo, filtragem. Bom, gente, aí você me pergunta, ô Charles, o que você me aconselha para eu ter um beta? Um aquáriozinho aí de 15 a 20 litros, prefiro eu 20 litros, com substrato, com plantas, sejam elas artificiais ou não, tá? Umas rochas, compondo um ambiente legal. O beta gosta desse ambiente. Existem algumas folhazinhas que você prende na lateral do seu aquário, mais próximo à superfície, e você vai perceber que o beta vai começar a descansar ali em cima, dormir ali em cima, porque para ele é mais cômodo, para ele ir dando as bocadas de ar para respirar durante a noite. Eles gostam muito. Os betas são animais que interagem muito com os aquaristas, tá? Você pode treinar eles até dar pequenos saltos para pegar comida na sua mão. É muito legal. Ele se acostuma com o aquarista, com a voz do aquarista, ele brinca, você pode até fazer carinho nele, ele se acostuma a esse ponto com você. Então cuidar bem do seu beta é muito legal. A questão do meio ambiente para o beta, questão de plantas, deixa ele mais à vontade, tá? Então ele vai conseguir trazer mais cores, ter um nado mais bonito no seu aquário, fica bem à vontade mesmo, trazendo uma qualidade de vida para o seu beta. Aí você, quem sabe, não consegue chegar aí nos 7 anos de vida com o seu betinha. Já pensou nisso? É muito legal, né? Bom, gente, como eu falei para vocês, os betas, o ideal é ter um aquáriozinho de 20 litros, né? Eles podem chegar a ter 6, 8 centímetros do tamanho. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que? Alimentação. Como é que eu alimento o meu beta? Muitas pessoas viram e falam assim, quando você dá aquela raçãozinha de bolinha, aquele granulado, você dá 2, 3, 4 bolinhas. E não é bem assim, tá? Para qualquer peixe, o ideal é você alimentar o seu peixe e observar ele, pelo menos durante os primeiros dias. Aí você vai conseguir ter certeza do quanto o seu peixe costuma consumir. Como é que você faz isso? Você pega ali de manhã, pega umas 4, 5 bolinhas e joga para ele. Você vai ver que ele vai comer. De manhã é um bom horário para se alimentar o beta, tá? E aí você repara, se ele comeu todas, você joga lá mais 1, 2 bolinhas e vê como ele vai em cima dessa alimentação. Se ele for com bastante vontade ainda, você joga mais 1, 2, até que você percebe que ele já não está indo com tanta vontade no alimento. Então já está saciado. Tendo em vista que você já tirou o meu beta, por exemplo, de manhã, eu percebi que ele come 6 grânulos ou flocos, né? De manhã. Aí você, na hora do almoço, se você puder, tá? Você vai lá dar mais a metade dessa quantidade de alimento que você viu, que o seu beta come, e à noite você repete novamente mais a outra metade. O peixe, geralmente, ele não vai morrer por falta de alimentação. Lógico, né? Sem tantos dias seguidos. Ele consegue sobreviver até uns 4 dias sem alimento tranquilamente. Daí para lá ele começa a definhar. Mas não é essa a ideia, né? A ideia é dar o alimento para ele até para que ele consiga crescer, ficar forte e durar o tempo máximo que a gente consegue com ele. Então, essa forma aí de você observar o seu beta nos primeiros dias é muito legal. E você vai perceber que você pode ir trazendo ele para comer na sua mão. Você pode botar até a sua mão dentro da água e jogar, você vê que ele pode vir na sua mão comer. É bem legal. O beta é um peixe que interage bastante, tá, com o aquarista. A reprodução dos betas, ela acontece através de ninhos de bolhas. O beta ele faz na superfície da água um ninho de bolhas, um monte de bolinhas de ar.
e é ali que ele deposita os ovos. E como é que acontece? Beta, quando ele começa a chegar na época de reprodução, você vai reparar no seu aquário, às vezes acontece até do meio do ano, né? Depende da qualidade e da temperatura que está a sua água. Lembra que eu falei para vocês de temperatura? Se você mantiver uma temperatura constante, ele consegue reproduzir até em várias épocas do ano, tá? Mas vamos falando aí, finalzinho da primavera, início do verão, geralmente que esquenta um pouco mais, você vai perceber essas bolhas no seu aquário ali. Como você faz? Você vai pode pegar uma garrafa PET, por exemplo, perfura ela, pode ser com um preguinho, faz como se fosse uma peneirinha, e você coloca dentro do aquário que está o seu beta. Pega uma fêmea, tá? E coloca junto ali dentro dessa garrafa PET. Mas você não vai misturar ela inicialmente com o seu beta. Você botar a PET dentro do aquário e a fêmea dentro da PET, tá? Eu falo PET, mas você pode colocar em qualquer recipiente aí que dê para você furar, qualquer tipo de garrafinha ou um outro pequeno aquário, tá? Que deixa a temperatura igual do aquário. Eu gosto da PET perfurada porque aí ela vai ficar nos mesmos parâmetros do que o macho, na mesma água que o macho. Isso vai facilitar para os dois, até uma questão hormonal, desenvolvimento. Bom, um macete bem legal para você que quer reproduzir o beta. Quando a fêmea está pronta para desovar, além de ela estar com o abdômen bem gordinho, bem inchado, você vai reparar que embaixo dela ela dá um tracinho branco, né? Onde fica ali o ovopositor dela. Esse é um indicativo de que ela está pronta para desova. Bom, aí o que você faz? Você pega e solta ela com o macho dentro do aquário e deixa os dois. Você vai reparar que o macho vai começar a perseguir a fêmea, vai ter uma dança ali, às vezes tem até uma beliscada ou outra do macho na fêmea, isso é normal, ou até o contrário também, às vezes acontece. E depois os dois vão se encontrar ali debaixo do ninho de bolhas. E essa é a parte mais legal. Geralmente acontece de manhã, tá? Se você conseguir assistir, você vai ver que é muito bonito. A fêmea nada e o macho dá o abraço nela, que a gente chama de abraço nupcial. Ele espreme o abdômen da fêmea e você consegue ver os ovos afundando. E os dois vão afundando junto e os ovinhos vão caindo no fundo do aquário. Então os dois pegam, recolhem esses ovos e colocam no ninho de bolha. E fazem esse processo várias vezes até a desova acabar. Bom, aí que você tem que ter atenção. Quando termina a desova, a fêmea vai se afastar do macho e o macho vai ficar ali já cuidando do ninho de bolhas. É legal você ter um aquário bem plantado, porque a fêmea vai se refugiar. E se o macho ficar tendo muito contato com ela, ele pode começar a agredir essa fêmea, tá? E toma cuidado, porque ele pode sim agredir ela até levá-la a óbito. Então, é importante. Você reparou que acabou esse acasalamento, acabou a desova, você pega a fêmea e retira ela do ambiente e deixa só o macho lá, porque é ele que vai cuidar dos ovos e dos alevinos. Isso mesmo. Depois os alevinos vão eclodir ali, vão ficar nadando e o macho cuida deles. A alimentação desses alevinos você pode fazer com artêmias, né, com náupilos de Artemia salina, ou com dáfnes, que são conhecidos também como pulga d'água, pequenos os ostracodas, pequenos crustáceos, né? Você pode fazer também com infusórios, tá bom? Eu vou ter outros vídeos aí falando para vocês sobre alimento vivo. E uma coisa outra legal que eu quero falar para vocês é essa. A variação do beta, de alimentação do beta, é bem legal. De vez em quando você dá para ele alimentos vivos. Você pode dar artêmia, pode dar dáfnias, pode dar microvermes. Você encontra nas casas pets especializadas esses alimentos, tanto eles vivos mesmo, né? Quanto eles congelados, né? Não vão estar necessariamente vivos, mas eles gostam muito dessa variação. E aí você pode dar umas 2, 3 vezes por semana para eles, junto com a ração, tá? Essa ração que você geralmente compra aí. E presta muita atenção na questão da ração do seu beta. O importante é você dar uma ração de boa qualidade. O beta é um peixe que já não come tanta ração. Você compra os potinhos, são geralmente bem baratos. E eu te aconselho a procurar aí boas marcas, com boa qualidade, porque vale muito a pena você investir em uma boa alimentação para o seu beta. Gente, eu acho que eu falei o que eu precisava para falar. Se ficar alguma dúvida, se você discordou do que eu falei, se você quer dar uma ideia, alguma dica de qual outro peixe posso estar trazendo para você aí no canal,
Deixa seu comentário aí, não esquece, dá um like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa lá o sininho, compartilha com seus amigos, tá bom? Agradeço a vocês aí, até o próximo vídeo, gente, fica com Deus.